Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Guará, canal 23. Você também pode acompanhar nossa programação pelo portal guará.com. Vamos aos destaques de hoje. Reunião emergencial afasta a possibilidade de lockdown, mas reúne os poderes para encontrar solução para novos leitos de internação para a Covid-19. Cepa indiana não está presente no Maranhão. Resultados de exames comprovam que há infecção por coronavírus tipo P1. Barreiras de testagem para a Covid começam a ser instaladas no aeroporto de São Luís. Novo ponto de vacinação contra a doença coronavírus é instalado no drive-thru da UEMA. E ainda, você sabe por que nossa cidade está tão quente? Que onda de calor é esta? Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje traz informações detalhadas da reunião emergencial dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de órgãos como o FAMEM e Tribunal de Contas do Estado. O pedido da reunião foi feito pelo presidente do Tribunal de Justiça e a temática principal, a ocupação dos leitos para coronavírus em todo o Maranhão. A reunião durou cerca de 2 horas, onde foi apresentado o quadro preocupante de reserva de leitos de Covid-19. Um documento foi elaborado, acordado entre as autoridades e foi afastada a possibilidade de lockdown. Confira na reportagem de João Carvalho Júnior. Uma junção de forças contra a Covid-19. Seja qual for a variação. O encontro, realizado no Palácio dos Leões, foi um pedido do Tribunal de Justiça do Maranhão. Estavam na reunião o governador do estado, o presidente do TJ, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente da Federação dos Municípios, o Procurador-Geral de Justiça e o Defensor Público-Geral, além de representantes do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria de Saúde Estadual. Do encontro, resultou um documento, assinado por todos, onde foram elencados 8 pontos, apresentados pelo deputado Otelino Neto. Ele, em síntese, alerta a sociedade quanto ao novo crescimento da pandemia no Brasil e no Maranhão, enfatiza a importância de medidas preventivas, especialmente o uso de máscara e impedimento de aglomerações, recomenda aos gestores municipais que analisem as realidades locais e decidam quanto ao cabimento das medidas em cada cidade, conclamam para que haja uso rápido e intensivo de todas as doses de vacina disponíveis e que a aplicação das doses seja lançada no sistema informativo do Ministério da Saúde. Sublinha que é fundamental a ampliação de leitos hospitalares e o funcionamento eficiente da atenção básica, inclusive com testes disponíveis à população. Apoia a revisão do Plano Nacional de Imunização para que haja adaptação mais rápida de diretrizes nacionais às realidades locais. Convoca os empresários, trabalhadores e consumidores a práticas responsáveis e com segurança sanitária, quando do desempenho de atividades econômicas. E, finalmente, comprometem-se a, na próxima semana, realizar uma nova reunião para monitoramento e análise de dados, a fim de adoção de novas medidas quanto ao combate ao coronavírus. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, os dados apresentados pela Secretaria de Saúde demonstraram claramente que a situação no estado é grave. Nós estamos agora cientes da gravidade, vamos usar um pleonasmo bem forte, da gravidade gravíssima que estamos enfrentando no Maranhão. A conclusão de todos ali é que ainda não vivemos a chamada terceira onda da pandemia. Mas, se o sistema de saúde continuar com lotação nos leitos, o colapso pode ser inevitável. E junto, pode vir uma explosão de casos. Segundo o governador, o TCE, o Ministério Público e a Defensoria Pública vão buscar diálogo com o Hospital Universitário para ver a disponibilidade de leitos na Unidade de Saúde Federal. E, se preciso for, pacientes podem ser transferidos para unidades no interior do estado. Os chefes e representantes dos poderes se dispuseram ainda hoje realizar reuniões, como eles próprios anunciaram, com outras instituições que possam, em 24 horas, nos ajudar com mais leitos.
A rede estadual já tem feito esta abertura e o chefe dos poderes agora assume o monitoramento disto em relação à rede pública e à rede privada. Neste momento, está descartada a possibilidade de lockdown, com maiores restrições de atividades. Para que isso não aconteça no futuro próximo, alguns questionamentos precisam ser respondidos. O primeiro deles é porque o número de pessoas vacinadas está tão baixo. Em torno de 600 mil vacinas deixaram de ser aplicadas. Amanhã mesmo, juntamente com o Ministério Público, o Tribunal de Contas e também o MP de Contas, nós faremos uma reunião com os prefeitos para tratar sobre essa temática e também nós iremos vistoriar algumas unidades hospitalares aqui da capital. Os próximos dias vão ser decisivos e de muito trabalho para todos os envolvidos na reunião desta quinta-feira. Nessa sexta-feira, por exemplo, o Ministério Público e Defensoria Pública vão reunir com a FAMEM e prefeitos dos 217 municípios. Pelo menos essa é a intenção. E na próxima semana, todos devem reunir novamente, num esforço conjunto para tentar barrar o avanço da pandemia no estado do Maranhão. Ao final da coletiva, o que se percebeu foi uma preocupação coletiva, com pedidos explícitos de preservação das medidas protetivas. Eu aproveito para convocar a população para que tome consciência desse momento que estamos vivendo. Aquele que não respeita, que não tem empenho na sua vida, deve respeitar a vontade de viver do seu vizinho, daquela pessoa que encontra na rua. Hoje, mais uma barreira de testagem foi montada no aeroporto de São Luís. A iniciativa faz parte das estratégias do Poder Público Estadual para reforçar o monitoramento dos casos de coronavírus aqui no estado. No Aeroporto Internacional de São Luís, passam cerca de 2.000 pessoas todos os dias. São passageiros que chegam ou vão para outros estados e países. Um ponto de alerta que necessita de cuidados redobrados. Por isso, o governo do Maranhão montou uma barreira sanitária para realizar testes de Covid-19. Essa é uma estratégia do estado para monitorar os casos da doença. É um pilar importante para a gente controlar o vírus. A testagem é fundamental porque a partir do momento que tu identifica essa pessoa com o vírus, tu traz ela para uma política de isolamento, conscientiza até passar esse período de transmissibilidade. A dona Ana Alice mora no Rio de Janeiro e veio passar alguns dias com a família que vive no Maranhão. Ela já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus e antes de seguir viagem decidiu fazer o teste. O resultado veio como um alívio, negativo para a doença. Muito importante. Se o Brasil todo fizesse isso, essa pandemia com certeza não estaria assim. Não estaria mesmo. A barreira de testagem vai funcionar 24 horas por dia e por tempo indeterminado aqui no Aeroporto Internacional de São Luís. O passageiro que foi diagnosticado com o vírus vai ser isolado imediatamente por uma equipe da saúde, que ficará de plantão aqui no aeroporto. O paciente testado positivo aqui, ele é submetido a um teste de RT-PCR. Essa amostra é encaminhada para o LACEN. De acordo com a característica desse paciente, por onde ele passou, essa amostra pode ser encaminhada para o Instituto Evandro Chagas para fazer o sequenciamento genético, saber que tipo de variante é essa que esse paciente está contaminado. As amostras de casos positivos com suspeitas de variante ou da cepa indiana serão encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas, que fica em Belém. Caso esse paciente ele tenha passado por zonas de risco, tenha vindo de áreas que essa cepa ela já tem a transmissão comunitária, esse paciente ele pode ser submetido essa amostra pode ser submetida à análise do Instituto Evandro Chagas para fazer o sequenciamento e saber se é a variante indiana ou não. A dona Lucídia veio deixar o filho no aeroporto, que seguiu viagem para o Rio de Janeiro. Com o resultado nas mãos, nem a máscara escondeu a alegria dela de estar livre do vírus e pronta para ser vacinada. Não tem que ter medo, tem que ter coragem e fé. E confiar em Deus, que é o maior. Hoje também o governo do estado abriu mais leques de opções para a testagem na Grande Ilha. Pessoas com sintomas gripais moderado e grave podem e devem procurar as unidades de pronto atendimento, as UPAs, do Parque Vitória, Vinhais, Araçagi, Cidade Operária, Bacanga
ou mesmo a de Passo do Lumiar. Para casos leves ou assintomáticos, você deve seguir para os centros de testagem. Aqui na capital, um dos pontos é o terminal de integração da Praia Grande. Bem, e na tarde de hoje, o governador Flávio Dino divulgou o resultado dos testes feitos na tripulação que estava no navio atracado na costa maranhense. Não foi detectada nenhuma pessoa com a cepa indiana, assim também como os outros que estavam no hotel. Nesta postagem, o governador também afirma que não existe cepa indiana circulante no Maranhão. O secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, também fez postagem no Twitter detalhando o assunto e afastando a suspeita da cepa indiana aqui no estado. Os infectados estão com coronavírus, mas com a variação P1. Veja daqui a pouco as informações da política com Marcos Saldani. A gente volta já. De volta e falando agora sobre o novo ponto de vacinação contra o coronavírus, o drive-thru será na UEMA. Vai atender a demanda da região da Cidade Operária, uma das mais populosas da Grande Ilha. O novo centro de vacinação está instalado em área estratégica da cidade. Dentro do campus da UEMA, em São Luís, as tendas foram armadas em uma área aberta e bem espaçosa. Com o novo local, são 5 possibilidades de vacinação na cidade. É isso mesmo, nós assumimos o compromisso de fazer uma vacinação em massa em São Luís e por isso essa vacinação vem acontecendo agora descendo a idade e para que isso aconteça com mais conforto, mais rapidez para a população é preciso que a gente abra novos pontos. O centro de vacinação alcança uma das regiões mais populosas da capital. Ali podem vacinar sem percorrer longas distâncias moradores da Cidade Operária, Cidade Olímpica, Jardim América, Santa Clara, São Raimundo, São Bernardo, Vila Brasil, só para citar alguns dos muitos bairros do entorno. A região da Cidade Operária e Cidade Olímpica é uma região muito grande, como todos e todas sabem, certo? Então a gente teve essa preocupação exatamente por conta da distância que fica. A gente resolveu também quando a gente propôs isso, a gente resolve descentralizar esses grandes centros. O campus da UEMA reúne todas as condições ideais. Bastante espaço, central na região e com pouca movimentação, já que as aulas estão suspensas. Toda a comunidade da UEMA está muito feliz no dia de hoje, onde nós estamos efetivamente participando da campanha, com a cessão desse espaço, para que a população possa se vacinar de uma maneira mais confortável, aqueles que moram aqui nas cercanias, mais rápida. O seu José aproveitou o primeiro dia da vacinação no campus para se imunizar. Agora eu estou mais preocupado um pouco, né? Aí tem que usar a máscara para prevenir, né? Não pode relaxar, não. Na próxima semana, mais um ponto vai ser instalado. Este na zona rural. Exatamente, é um pedido do prefeito Eduardo que a gente leve a vacinação para os pontos divididos estrategicamente, geograficamente e para que ninguém fique desguarnecido. Outra novidade repassada pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide, foi o lançamento de um aplicativo para informações sobre a vacinação e também a fila. Veja o que disse o prefeito. Agora em São Luís, ao sair para se vacinar contra a Covid, você vai poder saber como está a vacinação. É isso mesmo. A partir de amanhã começa a funcionar o Filômetro, essa plataforma que vai dizer para vocês onde é que a vacinação está acontecendo por drive-thru, quais são os nossos pontos fixos de vacinação, qual é a dose que está sendo aplicada em todos os nossos postos de vacinação e o mais importante, como está a fila de vacinação em cada ponto desse. E aí você vai poder sair de casa e escolher o melhor local para poder se vacinar, com conforto, com tranquilidade, e a partir de amanhã já vai estar funcionando. O endereço, pessoal, é www.saoluis.ma.gov/filômetro. Olha aí, a campanha de vacinação contra o vírus da influenza segue. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde iniciaram hoje a vacinação no terminal do Distrito Industrial. A imunização acontece até esta sexta-feira, de 9 até 5 da tarde. Os postos volantes nos terminais estão atendendo gestantes, puérperas com 45 dias de parto, além de trabalhadores da saúde e idosos com 60 anos ou mais, além de professores de escolas públicas e privadas. Já as crianças entre 6 meses e menores de 6 anos devem ser imunizadas, preferencialmente em um dos 62 postos de vacinação.
A gente segue agora com os destaques da política. Marcos Saldanha já aqui conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Boa noite você em casa. Parece que agora, para as eleições de 2022, mudanças de partido começam a aparecer, nomes começam a ficar mais fortalecidos. Falo isso em relação ao governador Flávio Dino aqui no Maranhão. Pois é, Hugo. Nós falávamos já da possibilidade do governador Flávio Dino ir para o PSB e também com a possibilidade de formar ou federação ou fusão. Essa possibilidade não está extinta, ela não acabou, mas a tendência mesmo é que o governador se filie ao PSB e o PCdoB continue existindo, mas ele não irá sozinho. A tendência é que a Manuela Dávila, inclusive, que é a vice... foi a vice do Fernando Haddad lá na campanha, né, a presidente, também acompanha o governador Flávio Dino, além do Orlando Silva, também, que foi uma liderança, foi ministro dos esportes no governo do PT. Então, esse grupo todo do PSB que vai ser reforçado justamente visando, muito provavelmente, as eleições presidenciais do ex-presidente Lula, que tenta mais uma vez o mandato. Ou seja, é bom no campo da esquerda para o ex-presidente Lula, que tenta ganhar a eleição com um partido mais de centro-esquerda, fortalecido com nomes que lhe deram base durante todo o período que ele esteve preso, como também é bom para o PCdoB, no caso, o governador Flávio Dino, porque o partido dele, a gente lembra que ele ficou impedido na cláusula de barreira, ou seja, ele não teria tempo de TV, ele não teria fundo partidário. Então, ainda considerando que ele tem uma base muito forte, ele está saindo com uma boa aprovação do governo e começa no ano que vem uma intensa campanha pelo interior do Maranhão, mas ainda assim faz diferença, claro, sem dúvida nenhuma, uma estrutura partidária com tempo de TV e fundo partidário. Por outro lado, muitos membros do governo devem continuar no PCdoB, inclusive tentando reforçar o partido para aumentar no futuro resolver esse problema de tempo, exatamente, e de dinheiro. Ou seja, deputados como Márcio Gerri devem tentar a reeleição pelo partido e outros secretários que devem estar afiliados ao partido no período não devem seguir o governador Flávio Dino. Ou seja, essa debandada para o PSB, ela se dá mais no alto escalão, ela se dá mais no alto nível, pensando na eleição nacional. Claro que o Flávio, quando vai para o PSB, é bom para ele também, que recebe uma estrutura partidária que sempre, o Siqueira Campos sempre deixou claro que ele é muito bem-vindo e que haverá espaço. Lembrando que no partido da presidência estadual é deputado federal, foi prefeito também o Rafael Leitor, né? E ele tem aliados de primeira hora, como por exemplo, o deputado federal Bira do Pindaré, ou seja, estará em casa, de casa para casa. É claro que o PCdoB é um partido que ele já vem há algum tempo, historicamente, tendo um fortalecimento muito grande, mas vale lembrar que essa saída não deve acontecer antes do centenário do PCdoB. Há uma comemoração, há uma festa, é uma data simbólica, e contar com um governador eleito no partido no período da celebração é muito importante. Ou seja, tudo vai ser feito visando mesmo 2022, que é quando de fato, pelo menos o Flávio Dino deve fazer a transição, que eu praticamente dou como certa, né? É o que tem se falado muito, o próprio partido já tem conversado, ele já fala um pouco pensando nisso. É possível ainda que isso aconteça como uma federação, os partidos unidos, sem perder a autonomia, juntando um pouco as características partidárias para essa eleição. Mas o que eu acho mais provável mesmo é a filiação para o PSB, levando o partido considerado de centro-esquerda para um campo mais à esquerda no projeto do Lula na reeleição. Faz sentido mesmo, as peças vão começando a se encaixar, a gente vê essa aproximação do governador com o PSB, lives acontecendo, encontros com o próprio presidente estadual, menções desse presidente estadual aqui no nosso estado falando sobre essa filiação. O cenário nacional se impondo cada vez mais, é o que a gente vai ver cada vez mais daqui para frente. Obrigado, Saldanha. Boa noite. Boa noite. Bom, e a gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho voltando com outros assuntos. Voltamos e agora com informações de emprego no Maranhão. Segundo dados do CAGED, temos um saldo positivo de 3.000 vagas de trabalho no mês de abril.
Somente em abril desse ano, o Maranhão registrou aí 14.806 admissões contra 11.750 desligamentos. O saldo positivo de 3.056 empregos preservados, que corresponde a uma variação relativa de 0,60%, a sexta maior do país no período citado. As estatísticas sobre a geração de empregos no país divulgadas pelo Ministério da Economia. Bom, agora a gente fala de um outro assunto, uma onda de calor que segue atrapalhando a vida de muita gente. Confira na reportagem de Eduardo Gomes. Ar puro, sombra e água fresca. Essa aqui é a combinação perfeita para quem está querendo fugir desse calorão que está fazendo em São Luís, viu? As temperaturas oscilam de cerca de 27 a 32 graus. Mas a sensação que a gente sente é que a temperatura está bem maior, viu? E olha que isso acontece não só em um horário, mas durante todo o dia. E até no fim do dia e início da noite, o calorão está incomodando muito quem vive por aqui. E olha que tem muita gente por aí tentando se refrescar como pode, seja numa sombra, bebendo uma água ou com sorvete. A gente em casa tem que tomar banho toda hora. Tá banhando e o calor tá em cima. Aí quando tá na sala é ventilador, tá no quarto é ventilador, aí desse jeito a conta de luz só aumenta. Já a dona Maria prepara um suco ou bebe uma água para reduzir o calorão. Bastante água. Água, suco. Pode fazer. O que se pode fazer com a natureza? Só tem que aliviar, né? Aliviar, pois é. Com o clima quente, não é difícil encontrar quem esteja faturando com as vendas de bebidas e sorvetes. Mas por que será que a gente está vivendo dias tão quentes, hein? Segundo este meteorologista, nós estamos passando pelo período conhecido como transição, que agora marca o fim dos dias chuvosos para o seco. E isso acontece por conta de 3 elementos. É que a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e a questão dos ventos. A temperatura ela tem oscilado entre as mínimas de 25 e 33, a umidade relativa do ar está oscilando ali em torno de 80%, e o que está pegando mesmo, o que está contribuindo para que haja essa desconforto térmico é justamente os ventos que não estão contribuindo, os ventos estão muito parados. E pela previsão do tempo, o calorão vai continuar pelos próximos dias. E se o jeito é conviver com todo esse calor, a dona Aurenice já sabe o que vai ter que continuar bebendo bastante água e ficar se escondendo do sol de sombra em sombra. Isso aqui é ótimo, ainda mais que é natural, né? Não paga nada, né? Não paga nada, o ventinho tá soprando. É bom demais, né? É ótimo. Tem cuidado aí com a conta de energia, com ventilador e ar-condicionado. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.